Que jovem é este? Que diferente que ele é. O sorriso dele é diferente, o brilho dele é diferente, a atitude dele é diferente. No meio da crise ele age diferente, no meio da tempestade ele age diferente. Oxalá, se algum dia eu pudesse ser como esta mulher, como este jovem, como este varão valoroso que está por aí todas as tardes, nas madrugadas, e nos adormecer dizendo: ele ressuscitou, está vivo, subiu ao céu, mas vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Está salvando, está curando, está libertando e quer te salvar também, aleluia. Paulo fica impressionado com o que está acontecendo diante dele, com o que está acontecendo na vida deste povo, porque as multidões estão sendo alcançadas, pessoas estão reconhecendo que aquele homem que andou pela via dolorosa, sendo açoitado, cuspido, humilhado, rejeitado, amaldiçoado, era realmente o Filho de Deus. Eles estavam começando a aceitar, e as multidões se faziam assim, que aquele Cristo que outrora havia sido crucificado, colocado naquele sepulcro, havia realmente ao terceiro dia ressuscitado. E quando o anjo ali estava, Maria Madalena chega para habilitar o seu corpo, para preparar o seu corpo. A notícia que ela recebe é: porque procurais o vivo entre os mortos, porque ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta notícia estava invadindo as cercanias de Jerusalém. Esta notícia chega aos ouvidos dos maiorais, dos fariseus e dos saduceus. Eles correm até Saulo e dizem: Saulo, nós precisamos parar esta obra, precisamos acabar com esta seita chamada cristianismo. Saulo incha o peito, olha para os seus maiorais e diz: deixa comigo, só me dá um cavalo, um chicote, algumas cordas, que eu vou por fim hoje a essa seita chamada cristianismo. Saulo sai todo empolgado, descendo a caminho de Damasco, querendo acabar com a igreja de Jesus. Mas no meio do caminho, oh aleluia, ele tem o melhor encontro da sua vida. Ele não encontrou o Trump, ele não encontrou nenhum dos seus maiorais dos seus dias, mas naquele dia ele se encontrou com aquele que nós viemos aqui nesta noite adorar. Ele se encontrou com aquele que nós viemos aqui nesta noite com a esperança de talvez tocar nele, com a esperança de talvez sentir o cheiro do perfume de Jesus aqui nesta noite. Aquele dia, aquele homem vai ter a sua história mudada, e nós todos conhecemos que a partir daquele dia a vida de Saulo vai mudar. Aquele que perseguia agora se torna o número 1 dos seguidores de Jesus Cristo. Aquele que duvidava que Cristo estava ressuscitado agora está dizendo: eu o vi, ele me chamou, e agora não sou mais Saulo. Nas suas 14 epístolas ele vai começar dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Oh, aleluia! Que maravilha, meu querido! Olha o poder do encontro de Jesus, olha o poder de realmente chegar pertinho de Jesus. E quantas vezes, meus queridos e minhas queridas, nós estamos no mesmo ambiente em que Jesus está, mas ficamos acanhados, ficamos envergonhados, ficamos meio atordoados, e Jesus está ali dizendo:
lamento, mas não temos coragem nem de clamar, nem de abrir a boca e dizer: hoje vai ser o meu melhor culto, hoje vai ser o meu melhor glória a Deus, hoje vai ser o meu melhor aleluia. Tem vezes que até chegamos aqui, depois de tanta humilhação, como Ana chegou em Siló, afrontada por Penina, mas quando aquela mulher chega no ambiente onde está a presença de Deus, ela vai nos ensinar uma lição. Pode afrontar, pode zombar, pode vir luta, pode vir serenidade, mas hoje, quando eu chegar naquele culto, se termina deu glória, eu dou 2. Se termina deu aleluia, eu dou 2. Hoje eu vou para o culto para adorar dobrado, para exaltar dobrado. Mas por quê? Porque você recebeu a bênção? Não, porque mesmo sem a bênção, eu continuo tendo Deus da bênção. Por quê? Porque você foi curada? Não, porque mesmo enferma, Ele não tem me deixado só. Oh, aleluia. Porque Ana, você vai adorar dobrado, porque a porta abriu não, tem cadeado, tem ferrolho, tem tramela, mas o Deus que está comigo não precisa de porta, porque Ele abre os céus. Oh, aleluia. E Jesus já chegou, hein? A notícia para você é que Jesus já chegou. Ele já está na casa. Ele está nesta casa, sabe por quê? Para fazer o que Ele sempre fez, para mudar a tua história, para que a tua história possa mudar outras histórias lá fora. Tem gente lá fora esperando o resultado do seu culto. Tem gente lá fora esperando e dependendo do resultado da tua adoração aqui nesta noite. Tem gente lá fora dependendo do toque que Jesus vai tocar na sua vida nesta noite. Tem gente na tua casa que não tem força para vir até aqui, precisa ser carregada por homens corajosos. Tem pessoas lá fora na tua família que só vai ter a história mudada quando a tua história for mudada neste altar. Então não perde a oportunidade. Começa chamando a atenção de Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Talvez eu estou enxergando com os óculos da religião, Senhor. Talvez eu esteja pensando que estou te servindo da maneira que eu deveria servir, Senhor. Talvez eu esteja pensando que eu já fiz demais, que eu já fui longe demais, que eu já entreguei demais, mas na verdade eu estou de óculos escuros no meio da escuridão e não consigo enxergar que a estrela da manhã já surgiu, o novo dia raiou e eu preciso mudar a minha visão. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de Deus mudar a história de pessoas aqui nesta noite. Hoje é dia de Deus mudar relacionamentos espirituais aqui nesta noite. Hoje é dia de Deus mudar propósitos e projetos na minha e na sua vida. Oh, aleluia! Eu não era o pregador da noite, nem na escala dos homens. Eu nem viria para Itubiara hoje, mas Deus me trouxe e me deu esta palavra. E você não vai sair daqui nesta noite sem um caminho para seguir vitorioso na presença de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Tem um encontro com Jesus. Recebe um chamado. Um chamado
na igreja, limpo por fora, mas sujo por dentro, cheio de dinheiro no bolso, mas com a alma vazia, cheio de projetos e sonhos terrenos, achando que conhecia Deus, mas nunca o tinha conhecido. Me lembro de chegar na casa do Senhor, às vezes drogado, e Deus levantar um profeta, apontar o dedo e dizer: os céus está dizendo que a tua história vai mudar. Aleluia. Que Ele vai te arrancar do mundo do tráfico de drogas, que Ele vai te arrancar dos vícios e da prostituição, fazer de você um grande pregador do Evangelho. Glória a Deus. Ouviu aquilo, confortou a minha alma, mas não me mostrou o preço daquela chamada. A ilusão humana de olhar para os púlpitos e ver grandes homens e mulheres de Deus pregando a mensagem do Evangelho, que é a maior de todas as poesias. Nem Shakespeare, nem nenhum dos outros grandes poetas conseguiram escrever um poema tão lindo como 1 Coríntios capítulo de número 13, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos ou as línguas dos homens e não tivesse amor, seria como se no que dizem, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não fosse por amor, de nada. Ainda que eu desse toda a minha riqueza aos pobres, se não fosse por amor, de nada me adiantaria. É, O amor Jesus. tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor é longânimo, é paciente, não faz o mal. O amor é benigno. Aleluia. E ainda restam três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas elas ainda é o amor. É, Jesus, aleluia. Qualquer coisa lá na tua casa, mas não está faltando o amor de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode ter luta, pode ter batalha, mas Ele continua te amando e foi por amor, continua sendo por amor e terminará sendo por amor. Aleluia. Glória a Deus. Mas o preço é difícil. Paulo está querendo pegar a palavra do Senhor cheio de vontade, porque no começo a gente atropela muralha no peito. A gente não dá conta de esperar 7 dias rodeando e dando glória, não, meu querido. Crente novo convertido, dá com o pé na porta, para derrubar no pé. Crente novo convertido é igual Davi, rapaz. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Chama esse gigante que eu vou pegar ele na pedrada. Alguém quer dar uma armadura, uma espada? Ele olha e fala: eu não preciso disso, eu só preciso do meu Deus. E a batalha é vitória certa. Aleluia. Paulo está querendo pregar o evangelho na raça, mas Deus nos ensina uma lição. Quem te chama é quem te direciona. O grande erro, meus queridos, nós estamos cometendo nesta última hora, é que estamos deixando de lado o direcionamento. É muita oportunidade, é muito palco, é muito estrelismo. A gente está começando a querer andar sozinho, cada um por si. Perde o senso de obediência às lideranças, perde o senso de direção dos céus. E
diz, não, mas eu estou pregando, estou indo cantar, estou fazendo a obra. E de repente o céu tem que te parar. De repente o céu tem que te dar uma segurada. E eu não estou falando de você, estou falando de mim também. Tem horas que Deus é quem te para, não é homem que te para, não. Tem hora que Deus te chama para um particular e diz, espera aí, primeiro você tem que aprender o caminho, para depois você seguir a direção. Paulo está querendo pregar na arte, mas o céu diz para ele, não é para pregar. Não é tempo de pregar na raça. De repente ele tem uma visão, um homem da Macedônia, clamando por socorro. Venha nos socorrer. Glória a Deus. Aleluia. As escamas caíssem dos nossos olhos. Se a nossa intimidade com Deus estivesse tão forte como nós pensamos, nós ainda ouviríamos o clamor dos macedônios. Nós ainda ouviríamos o gemido das almas que estão gemendo lá fora, dizendo, venham nos socorrer. Aleluia. Tem muitos macedônios lá fora que estão recebendo o nosso preconceito ao invés do nosso abraço. Estão recebendo de nós a nossa religiosidade, ao invés de receber o nosso duplo em amor como Jesus Cristo nos amou. Paulo ouve esse chamado, desce a Macedônia, está pregando o Evangelho. Lídia recebe o Evangelho, é batizada pelo Espírito Santo. O poder de Deus está agindo no lugar certo e na hora certa. Ah, mas ele queria pregar na Ásia, porque tem grandes centros, porque tem grandes polos, porque tem muita gente. Mas o Senhor está dizendo, é para pregar de formiguinha. Prega para Lídia. Depois que ele prega para Lídia, Lídia é batizada, quer levar Paulo para casa. Ele é constrangido, desce até a casa de Lídia, e por ali ele continua pregando o Evangelho e orando ao Senhor. Enquanto ele está pregando e orando ao Senhor, alguém é levantado por Satanás para aplaudir e elogiar. Jovens, preios irmãos, cuidado com os ataques, cuidado com os elogios. Quando você terminar de pregar e descer, e alguém te elogiar demais, vá para casa e passe a madrugada em oração. Quando você estiver adorando e Deus estiver operando, e os elogios estiver demais, os convites estiver demais, vá para casa e faça uma campanha de oração e jejum, porque você está prestes a começar a receber as pedradas do inferno. Pedrada não mata crente, a não ser que Deus permita, mas elogio desvia propósito e mata projeto. Paulo está ouvindo elogios, podia bater no peito e dizer, rapaz, olha só, eu estou com muita intimidade com o céu, agora em pouco eu nem conhecia Jesus, agora eu sou o número 1 de Jesus, ele me mostra tudo, me leva para o lugar certo, batiza com o Espírito Santo, as multidões estão me seguindo e ainda estão me elogiando, dizendo que eu sou realmente do céu, estão confirmando a minha chamada. Mas Paulo tem intimidade e consegue perceber que aquele elogio podia matar o projeto. Levanta a sua voz, repreende Satanás, aquela mulher é liberta e o céu é glorificado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Discernimento de espírito. Olha a importância, meus queridos. Paulo disseram, e o preço é caro, vai preso, levado para a prisão, pastor.
na prisão, depois de ter sido açoitado em praça pública, apenas por estar fazendo a vontade de Deus, amarrado pelos pés, como um animal em um tronco. Paulo toma uma atitude. Ele entende que o processo dói. Ele entende que a dor é constante na vida de quem tem chamada. Ele entende que as lutas e as perseguições não vão nos deixar. Todos os dias haverá lutas. Todos os dias haverá batalhas. Algumas virão de uma maneira, outras de outras, mas todos os dias haverá batalhas para serem lutadas pelos verdadeiros servos de Deus. Aleluia. Mas qual é o diferencial? É que o processo não é maior do que o propósito. Graças a Deus. Há pessoas que estão enfrentando lutas e batalhas. Há pessoas que estão com as vidas amarradas ao tronco, não pelo diabo, mas por causa da vontade de Deus. Há pessoas que estão sendo açoitadas pela vida, pastor. Há pessoas que estão orando e fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Financeiramente, materialmente, a família está um caos, o filho está sofrendo, e ele está orando e dizendo: o que é que eu fiz de errado? Mas o Senhor nesta noite te lembra que o processo não é maior do que o propósito. Graças a Deus, aleluia. Aguenta firme esta luta. Você ainda não fez demais. Você ainda não foi longe demais. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Porque as consequências de aceitar a chamada chegaram. Porque as lutas da chamada chegaram. Porque as pelejas da chamada chegaram. Porque a tua vida foi escolhida por Deus para servir, para mudar outras vidas lá fora, através das tuas lágrimas, através do couro das tuas costas, através das tuas perdas, através das tuas decepções, através das tuas frustrações, através das pelejas que você tem que enfrentar. Deus está libertando pessoas lá na Macedônia. Deus está curando pessoas lá na Macedônia. Deus está alcançando pessoas nos lugares mais insalubres que existe na face da terra, através da tua dor. Aleluia. Amém, Jesus, aleluia. Paulo está sofrendo por causa da chamada, não porque está fazendo alguma coisa de errado. Está com as costas cortadas, os pés amarrados, esperando a morte. Mas qual é a decisão de Paulo, pastor? Diante das lutas e das frustrações, murmurar, reclamar. A Bíblia nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, com as costas cortadas por causa de Jesus, com os pés amarrados ao tronco, guardados em uma prisão, não decidem murmurar, mas preferem adorar o Senhor. Começam a adorar os céus, começam a levantar louvores a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento Paulo vai conhecer o Deus do de repente. O Deus do de repente. Que é o de repente? O Deus do de repente é o Deus que, quando alguém decide orar, clamar e adorar, ao invés de murmurar, ele decide descer na casa. E de repente a Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que estando todos reunidos em um mesmo lugar, em mesma oração, a Bíblia vai dizer que de repente os céus se abriram e línguas de fogo foram vistas e desceram sobre a cabeça de todos, e eles foram cheios, 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 cheios
pessoas olhando para o morto e dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aqueles que antes estavam ali vazios e sem esperança, enfrentando batalhas, agora estão cheios do Espírito Santo, andando pelas ruas como labaredas vivas de fogo do céu, profetizando que Ele está vivo, profetizando, e Deus operando, e Deus sarando, e Deus curando. Paulo não estava lá no cenáculo daquele dia, mas estava preso, meu pastor, com os pés amarrados e as costas cortadas, orando e cantando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que é de repente, oh glória. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? A tua luta pode estar durando anos, meses, dias, pode mandar para a UTI, pode um médico desenganar, mas o teu Deus é o Deus do de repente. Ele não precisa de um dia, não precisa de um mês, não precisa de um ano, não precisa de 10 anos para curar, para restaurar, para Jesus, aleluia! Glórias a Deus! Que está amarrando a tua vida, que está amarrando a tua família, para sarar os açoites que a vida lhe deu. Mas é de repente, num culto como hoje, de repente, Ele pode ir lá na tua casa agora, neste exato momento, e curar quem você deixou lá enfermo. De repente, Ele pode ir lá visitar o teu filho, que não tem mais força para cantar, não tem mais força para adorar, está sendo sucumbido pelo desânimo, e descer lá com uma vareda de fogo, e você chegar na tua casa, quando você abrir a tua porta, está o teu filho, está o teu marido, rodando no pé só, falando línguas estranhas, madrugada fora, e o céu sendo glorificado. O seu Deus, nesse meio a esta crise, esta luta que você está vivendo, por causa do propósito que Deus tem na vida de pessoas que talvez você nem conheça, Ele está te fazendo chorar, Ele está te permitindo sofrer, mas não te preocupa não. De repente esta história vai mudar, de repente a vida destas pessoas vai mudar, de repente estas lágrimas vão dar lugar ao sorriso, esta crise vai acabar e haverá notícia que há pão em Belém de novo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. De repente, quem não adorava vai estar adorando. De repente, quem não cantava mais vai voltar a cantar. De repente, quem não pregava mais, e as pessoas olhavam e dizem: está de pé amarrado, de costa cortada, está preso e acabado, vai estar de novo no púlpito da igreja, pregando o evangelho para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus, aleluia! Amém, Jesus, aleluia! Eu me lembro da minha última prisão, durou um ano. Pensa no que é dor, meus queridos. Pensa no que é sofrimento. Eu me lembro da polícia, pastor, e da bacula, chama bacula, cadeia. Tirava todo mundo da cela, e ele sempre deixa um bode expiatório. Quem era o bode? O pastor. Por que o pastor? Porque o pastor é crente, não pode mentir. E aí me colocaram no chão, pelado, com a mão entrelaçada na cabeça, e o cara sentou do meu lado com um pedaço de pau e perguntava: onde está a droga? E eu sabia onde estava a droga. O crente teve que mentir, porque senão ia custar minha própria vida. Onde está o celular, crente? Não sei, não tem. Falso profeta! Cadê o celular? Não tem. E tinha. Falso profeta! Mentiroso! Traidor de Jesus! Falso crente!
E vez ou outra uma paulada na cabeça. Vez ou outra um gás na minha cara, nas minhas costas me queimando. Eu falava, Jesus, eu não vou dar conta. Mas quando acabava a tortura, eles iam embora. A cela estava tudo pisada, a comida quebrada, misturada, pisada. Mas sabe o que eles pediam? Pastor, dirige o culto para nós, aleluia. Dirige o culto para nós. Eu passei 13 anos falando, Jesus, não deixa eu voltar para a cadeia. Eu voltei, mas lá eu entendi por quê. Paulo só entendeu por quê. Quando estava com os pés amarrados e as costas cortadas, e começou a dar glória, 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 glória. E a Bíblia diz, e todos o ouviam, e todos o ouviam, e todos o ouviam. E de repente, um terremoto abalou a prisão, e a cadeia de todos foi quebrada para a glória de Deus. Deus vai te sanar, mas vai sanar gente junto com você. A tua dor tem propósito, vai ser para a glória de Deus, e você vai ver o agir de Deus depois que tudo isso passar. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o próximo é o projeto cura. Vai ter salvação na tua casa. Vai ter restauração na tua vida financeira. É profético o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Vai ser de repente, quando você menos esperar, você vai estar lá fazendo um café e cantando em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode excluir o que está. Você tinha que ter visto assim o cantar lá na cadeia, meu querido. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Ele tinha 30 anos de Glória a cadeia, Deus. 20 anos de cadeia, mas cantava como se fosse o dia do arrebatamento, dizendo: perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controla. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Que Jesus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Poderoso é o Senhor, Jesus. Aleluia, aleluia.